Oi pessoal, tudo bem? Resolvi hoje fazer esse vídeo falando das minhas duas últimas leituras concluídas no mês de fevereiro. Hoje é dia 8, eu consegui avançar aí e finalizar com duas leituras. Por isso achei que seria legal a gente parar e conversar um pouquinho das minhas primeiras impressões. Não é exatamente uma resenha, porque eu vou falar também de dois livros juntos, mas queria compartilhar um pouco da minha impressão pessoal, minha experiência de leitura com esses livros. O primeiro livro é O Sol é para Todos, de Harper Lee. Esse é um livro que eu fui ler por indicação da Gabi Junques, que ela postou recentemente uma resenha no canal dela, onde ela falou que ela ficou muito arrebatada por esse livro. Então eu resolvi lê-lo, li em parceria esses dois livros que eu comentava, eu li com a Nicole. Então a gente fez uma leitura conjunta e, gente, não funcionou de jeito nenhum esse livro para mim, infelizmente. Aqui a gente vai acompanhar, então, uma personagem, a Scout. Ela é uma criança, uma menina, ela tem um irmão chamado Jen e tem o pai chamado Atticus. Esse pai dela, ele é advogado, né? Em determinado momento do livro a gente vai ter ele sendo o grande advogado de um caso de uma denúncia de um estupro de um homem preto contra uma mulher branca. Mas boa parte do livro não é sobre esse julgamento, mas sim sobre o desenvolvimento, a criação, né, o amadurecimento da Scout, do seu irmão Jen, que é mais velho que ela, então ele passa por uma adolescência, uma pré-adolescência, e de um outro personagem, o Jill, que vai ser o amigo deles, que vem para aquela cidade no período de férias de verão. A gente fala de uma cidade que é no sul dos Estados Unidos, então um ambiente, né, um espaço ali dos Estados Unidos onde é conhecido pelo grande racismo, né, contra os pretos. Então a gente tem essa sociedade de brancos convivendo com pretos e que é muito dividido o ambiente em que um e o outro pode percorrer, que pode participar. E tem aqui um outro personagem que ele basicamente não aparece no livro e é exatamente por isso que ele vai trazer tanta curiosidade por parte das crianças, que é um vizinho deles, o Bull Ridley. Ele é um personagem que é uma pessoa que fica dentro de casa, ele cometeu ali um delito na sua adolescência, ele fica dentro de casa desde então e ninguém sabe o que aconteceu com ele. As crianças até fazem brincadeiras falando que ele tá morto, aí todo mundo fala que ele não morreu porque ninguém viu sair o corpo. Então, uma das traquinagens dessas crianças é tentar ir até essa casa, conversar com essa pessoa e ver, né, se conseguem travar algum tipo de relação, porque ninguém nunca viu. Então, ele é meio que o bicho-papão também para as outras pessoas, porque é aquele mal que tá ali, mas que ninguém consegue acessar. Esse é um livro, então, que a gente vai acompanhar as travessuras, né, o desenvolvimento de toda a história pelos olhos da Scout. Ela é uma criança superdotada, então ela entra na escola, já sabe ler, já sabe escrever, ela tem uma visão à frente das crianças, ela tem uma visão crítica, ela não tem muita paciência com as coisas, é teimosa. Então, se você nunca pesquisou, né, nunca ouviu falar sobre o termo superdotação ou altas habilidades, recomendo que dê um Google aí rapidinho, que você vai ter, então, alguns dos traços que a gente vê transpostos aqui para essa personagem. E que vai fazer com que isso ampare uma infância, apesar de a gente acompanhar o desenvolvimento de uma infância de uma criança, não é de uma criança normal no que a gente chama de neurotípico, né, daquilo que tipicamente acontece nas outras crianças, porque ela vai ter provavelmente aí esse desenvolvimento atípico com uma neurodivergência de altas habilidades. O que me pegou aqui nesse livro? Eu achei a proposta do livro, da ideia, dos personagens muito legal, mas eu senti que faria mais sentido para mim se esse livro ele fosse rememorar os eventos. Então, se fosse uma pessoa adulta contando sobre as suas experiências de criança e com isso trazendo o que aquilo trouxe de impacto, o que agora olhando para trás aquilo significou para ela, o que ela não percebeu na época. Então eu vejo que isso traria um pouco mais de profundidade para a história. O que eu senti que da forma com que é exposto aqui, às vezes algumas temáticas ficam superficiais e deixa para o leitor interpretar, divagar sobre aquele tema ou problematizar, porque o livro em si não faz isso. E talvez tenha sido a proposta do autor quando fez o livro, mas eu pessoalmente acabou não me pegando por conta disso, porque eu esperei mais profundidade, eu esperei mais camadas, e eu acho que tem alguns momentos, a gente sim sabe que um dos temas debatidos é o racismo,
mas ele fica um pouco pedante por ser aquela coisa de criança falando não podemos ser racistas, as pessoas são como nós. E ao mesmo tempo eu sei que essa percepção que eu estou tendo agora provavelmente é porque eu vivo numa sociedade totalmente diferente de quando o livro foi publicado, que se não me engano foi em 1960. Então a gente tem um distanciamento aí significativo de tempo, né? Onde na nossa sociedade livros como esse acabam não ressoando tanto. Então acho que quando você lê com os olhos dessa época, talvez ele faça um pouco mais de sentido. Tendo dito isso, como uma pessoa neurodivergente, eu tenho que falar que eu me identifiquei em diversos momentos com a Scout. Eu vi situações de bullying que ela vivenciou, então assim, tem várias partes que eu tô anotado aqui no meu livro, na margem assim, escrito gatilho. Então teve muitas coisas que foram gatilhos negativos pra mim, que me deixaram com mal-estar, de lembrar coisas que não foram legais, que eu vivenciei durante a minha infância e minha adolescência, que eu vi colocado aqui no livro. Isso me gerou também um pouco de gastura, sabe, com o livro, mas eu acho que se ele tivesse sido feito dessa forma que eu comentei, de uma pessoa rememorando, contando sua infância, e daí por conta disso, trazendo, né, as influências que aqueles eventos tiveram na vida dela, eu acho que teria sido ainda mais impactante comigo, pra mim, porque eu acho que é o tipo de narrativa que me atrai mais. É uma ótima premissa do livro, eu acho que é um livro que sim tem muita importância, mas pra mim, pro estilo de literatura que eu gosto de consumir, ele acabou não funcionando tanto. E o outro livro que eu li daí foi As Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Eu li intercalando entre essas duas edições, a da Penguin e a da Antofágica. Falando já sobre as edições, tá? Eu não senti uma grande diferença entre uma e outra. Na da Antofágica, eles têm as ilustrações, né? Então, que vai mostrar em alguns momentos os personagens. Deixa eu mostrar uma aqui pra vocês. Vai mostrar aqui uma cena que acontece entre dois personagens. As notas de rodapé, eu fui comparando entre uma e outra. Entre a Penguin e a Antofágica, elas são quase as mesmas. A diferença é que na da Antofágica tem algumas palavras que são um pouco mais difíceis, que eles colocam um significado no rodapé. Então você não precisa ir pesquisar. Contudo, já falando da minha experiência de leitura, esse é um livro que carrega muitas palavras que eu, pelo menos, não conheço, que eu nunca ouvi falar, que não tenho convívio, que nunca vi no meu dia a dia. Então, eu tive que pesquisar bastante coisa no dicionário, tá? Tanto que eu acho que as notas que eles colocaram aqui na Antofágica não foram suficientes. Mesmo assim, se eu tivesse lido 100% por essa, eu ainda iria precisar pesquisar várias palavras no Google, no dicionário, enfim, para entender melhor o contexto em que elas estavam inseridas. De sentimentos gerais, assim, sobre o livro, eu gostei bastante do livro. Eu sinto que não é um livro que eu consegui esgotar ele nessa primeira leitura. Por ele ter uma escrita um pouco mais difícil, eu comentei, né, em outro vídeo aqui no canal que eu senti que a tradução talvez não tivesse muito boa, por eu só ler livro estrangeiro, né, então falei, a tradução não deve estar tão boa, mas na verdade não. Foi um livro escrito em português, mas é um português que a gente já não utiliza tanto no nosso dia a dia, então ele é um livro que precisa de um respiro, você precisa ir lendo aos poucos, não dá para fazer uma maratona para chegar no fim dele logo, porque senão se perde muitas coisas. Eu pessoalmente sinto que eu não consegui sanar tudo que eu gostaria daqui, não consegui extrair tudo que eu poderia, então com certeza eu vou fazer uma releitura, e foi um livro de uma leitura difícil para mim, não foi simples, não foi fácil, tive que voltar várias vezes no mesmo parágrafo, pesquisar, e é um livro que também tem muita ironia. Eu gosto de livros assim, só que, como uma pessoa autista, nem sempre eu saco ironia, gente. Às vezes precisa vir com um hashtag alerta ironia, precisa vir com um disclaimer, porque pra mim é realmente difícil pegar pelo contexto só a ironia, então eu sinto que eu perco um pouco disso, mesmo que eu tenha gostado de muitas tiradas irônicas, engraçadas. Eu acho que o narrador que ele é muito sagaz nesse livro. Então é um livro que eu gostei, eu já pretendo planejar aí uma releitura dele, dá um tempinho agora que eu li, porque eu acho que eu vou conseguir agora, conhecendo o amplo da história, vou conseguir daí ir pro livro e apreciar melhor ele. Aqui a gente vai acompanhar então a trajetória do Brás Cubas, então nós já sabemos que ele faleceu, a gente já parte, né, dessa premissa, tanto do nome quanto das primeiras páginas do livro. Isso me remeteu aos livros russos que eu já li,
como A Morte de Ivan Illich, que ele também está morto quando começa o livro, ou até mesmo o próprio Diário do Homem Supérfluo, em que ele narra, né, a sua vida à beira da morte, né, ele está nos seus últimos dias de vida. Então me remeteu um pouco desses livros que eu li, mas obviamente com uma abordagem totalmente diferente. Ele vai narrar então um pouco da sua infância, uma criança mimada, traquinas, que fala o que não deve, que perturba todo mundo, a sua adolescência, onde ele se apaixona por uma prostituta e começa a gastar todo o seu dinheiro, o dinheiro da sua família nisso tudo. E depois ele vai estudar, vai para a universidade, não tem tino para estudo, não tem tino para nada esse cara, na verdade. Ele tem uma vida, assim, muito descartável, se a gente for pensar. Tanto que no começo do livro ele fala que só 11 pessoas foram no velório dele. E ao longo do livro a gente vai descobrir por que somente 11 pessoas foram até esse velório dele. Então é bem legal. Eu acho que ele traz uma reflexão muito bacana de o que a gente faz da nossa vida. Eu gosto de livros assim, né? O quanto que as nossas vidas são supérfluas, o quanto que nossas vidas são descartáveis. Quando a gente não vive uma vida, a gente não constrói vínculos, não constrói relações e não constrói também um legado para deixar, seja com uma produção científica, seja com filhos, seja com algum bem, alguma bondade que você fez, como se não tivesse realmente existido. Tanto que aqui na última frase do livro, eu vou comentar porque são frases extremamente conhecidas. Ele fala que não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então ele realmente não transmite nada, ele não transmite conhecimento, ele não marcou positivamente a vida de ninguém, também nem negativamente. Eu acho que tem uma personagem só que a gente pode comentar que ele vai ter ali um relacionamento em determinado momento do livro, mas é uma vida que se encerra meio como começou, então sem grandes construções, sem grandes legados, que é um outro livro do Machado de Assis. Então a gente tem aqui esse universo machadiano, né, interligando os personagens, e confesso para vocês que depois de ter visto as passagens do Quincas Borba aqui, eu acho que eu vou gostar do livro, e é um personagem que já me atraiu, e eu achei muito legal, sabe, essa conexão entre os livros. Não sei se em outros livros dele vai ter a mesma coisa, se tiver, com certeza eu volto contar para vocês. Bom, então é isso, gente. Tive 2 leituras concluídas até o momento. O Sol é para Todos, o Machado de Assis aí com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Uma leitura que não funcionou tanto para mim, que eu não curti o livro. Outra que eu gostei, mas que eu tenho certeza que eu não consegui extrair tudo que eu poderia, e que eu já estou ansiosa para uma próxima leitura. Se você assistiu aqui, meu muito obrigada. Não esquece de deixar um like, de se inscrever e de compartilhar. Vou deixar aqui no card de descrição o link para esses livros, caso vocês queiram adquirir. Lembrando que através do meu link eu ganho uma pequena comissão, vocês não precisam pagar mais nada por isso. Comentem aqui também o que vocês leram nessas primeiras semanas de fevereiro, o que vocês estão lendo no momento, para a gente trocar um pouco de ideia sobre isso. E nós nos vemos no próximo vídeo.